Vamos lá, vamos ao cientista político do Dextra, análise da tarde no ar, Davi. Professor Paulo, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, João, boa tarde aos amigos do Tempo e Dinheiro. Professor Paulo, nós estamos aqui com várias manchetes econômicas de jornais que apoiaram Lula e estão todos desesperados, como se não soubesse que isso ia acontecer. Agora eu quero focar contigo uma manchete só, uma manchetezinha do Poder 360, que é também um site que não é bolsonarista, que está dizendo o seguinte: Lula está com a maior rejeição, é a terceira maior rejeição na democracia. Ele está com 35 de ruim e péssimo. Só Dilma e Fernando Henrique tinham taxas piores quando reeleitos. Ele procurou isso, né, professor? Olha, João, é resultado exatamente do que o Lula vem dizendo, que o PT vem dizendo e fazendo, fechado um mês de governo. Vamos lembrar o seguinte: segundo o TSE, o Lula teve 50,9% dos votos, quase 51%. Se ele está agora apenas com 43% de aprovação, significa aí que ele levou um tombo, né, de cerca de 8 pontos percentuais entre o que ele teria recebido nas urnas e o apoio que ele tem hoje, a aprovação que ele tem hoje. Significa que se a eleição fosse hoje, ele dificilmente repetiria a votação que ele teve há 2, 3 meses atrás. Então, as pessoas olham para a pesquisa, ficam dizendo, não, mas 43% ainda é muito, né? É um absurdo isso. Tem que olhar para a queda. E, na minha opinião, vai cair mais. Por quê? Porque o Banco Central já está projetando quebra de expectativas em relação ao desempenho da economia. O Haddad está reclamando do Copom, acabou de dizer que esperava que o Copom fosse mais generoso. A ata do Copom foi muito dura, falando em perspectivas aí de aumento da taxa de juros para conter a inflação. E inverteu-se a curva da queda da inflação e as perspectivas do mercado agora são de alta da inflação que levarão o Banco Central a aumentar a taxa de juros. E Lula, como a gente comentou ontem, está atacando o presidente do Banco Central e reclamando da taxa de juros. Que o Lula quer gastar descontroladamente e quer taxa de juros baixa. E eu acho que o Lula já está sonhando com a reeleição, para fazer aquilo que ele fez quando ele conseguiu eleger a Dilma, né? Que foi a gastança que começou a quebrar o Brasil. As pedaladas fiscais começaram ali, ainda numa escala pequena, e foram se agravar no governo da Dilma depois. Mas o Lula gastou irresponsavelmente, estimulou o consumo de maneira irresponsável da camada mais pobre da população brasileira, entregou o PIB a 7,5%, é um PIB chinês, e conseguiu eleger a Dilma, que a Dilma não é nem um poste, a Dilma é difícil de descrever aquilo, porque é uma pessoa que, sob outras circunstâncias, jamais se elegeria, tamanha a sua antipatia. E, aparentemente, o Lula quer produzir isso no seu primeiro mandato, ainda que quebre o Brasil em seguida. Então, é sintomático que ele tenha já perdido uma parte do apoio que ele teve na eleição. Os percentuais de ruim e péssimo dele são de 35%, o DE 360 focou nesse número. 35% é o que eu avalio que existe na política brasileira de, como eu chamo, conservadores politizados, né? Você bota aí mais uns 5% de liberais e mais uns 15% de lavajatistas, pessoal anticorrupção, anti-esquerda, dá o tamanho do presidente Bolsonaro em 2018, né? Talvez em 2022 também, a gente não sabe, né? Vamos deixar assim para não criar problemas. Mas o fato é que Lula já está com uma aprovação menor do que a votação que ele teve. E eu reafirmo, João, do meu ponto de vista, a popularidade do Lula vai piorar gradativamente, porque o Lula está provocando a inflação. Quer dizer, ele está quebrando as expectativas de mercado. Essa turma da imprensa, e tem uma turma do mercado que fez o L também, já está botando as mãos na cabeça, preocupados com as estripulias que o Lula está anunciando na economia.
E eles não estão nem aí, estão pisando no pé do acelerador do desastre, né? Querendo produzir uma situação econômica artificial, cujas consequências nós conhecemos. Tem gente aí na imprensa especulando se o Lula vai fazer algo mais parecido com o que foi o governo Lula 1, com o governo Lula 2 ou com o Dilma, ou com o Dilma 1 e 2, né? Que foi o desastre econômico. A minha impressão é que esse primeiro mandato dele está se parecendo mais com o Lula do segundo mandato, que é o Lula que pisou no acelerador do gasto irresponsável, elegeu a Dilma e quebrou o Brasil. Né? E ele está, me parece, focado exclusivamente em tentar conseguir uma popularidade a qualquer preço, gerando um crescimento artificial da economia via excesso de gasto público, e vai tentar, no médio e longo prazo, criar um clima de crescimento econômico artificial. A gente já viu esse roteiro. Né? Sim, mas, e eles estão repetindo tudo, mandando dinheiro do BNDES para o estrangeiro, enfim, anunciando uma série de políticas aí que são um desastre se não forem barradas no Congresso Nacional, naquilo que o Banco Central e o Congresso Nacional podem barrar. Tá. Agora, Paulo, assim, olhando essa foto que nós estamos colocando na tela, aí, a foto escolhida pelo Poder 360, Lula coçando a cabeça, assim, ai, tadinho, ele foi pego no contrapé, parece que estão fazendo isso para ele. Mentira! Ledo e Ivo engano, né, professor? Ele construiu, ele sabe disso. O Lula é tudo menos burro. É um sujeito muito inteligente. Ele está fazendo o que ele disse que ia fazer. Né, Paulo? Ele está fazendo o que disse que ia fazer. Eu acho muito engraçado a gente ler a imprensa e ver os caras achando que aquilo que o Lula dizia na eleição era só para ganhar a eleição, para agradar a esquerda, e que depois o Lula ia vir com uma carinha de Lulinha paz e amor e de um Lulinha amigo do mercado, de um Lulinha mais para Alckmin do que para PT. E não é o que está acontecendo. Né? E é curioso, sabe, que saiu um relatório da XP agora, uma matériazinha publicada pela XP, em que dizendo que eles acham que cada vez mais o mercado está se descolando das falas do Lula e achando que a condução econômica do governo não corresponderá ao que o Lula está dizendo. Mesma conversinha da eleição. E o dono da XP andou se encontrando com a Haddad, estão ficando muito amiguinhos, parece que está dando desconto para o que o Lula está dizendo. E não tenhamos dúvida, Lula é o chefão do PT. O Haddad vai fazer o que o Lula mandar. O Mercadante vai fazer o que o Lula mandar. Os ministros de esquerda que povoam o governo do PT vão fazer o que o Lula mandar. E o Lula segue na retórica esquerdista e nas medidas econômicas esquerdistas que ele anunciou que faria na eleição. O que nós temos adiante é aumento do déficit público, aumento do endividamento público, aumento da inflação e crise econômica à vista. E ao contrário do que o Lula pensa, ele vai sentir isso nas pesquisas mais adiante. Ok, avisado nós estamos, nós sabíamos que isso ia acontecer. É uma pena que quem mais vai ser prejudicado é o povo pobre, infelizmente. E nós vamos ficar atentos. Mais informações do professor Paulo Moura no seu canal do YouTube, o Dextra, e também no nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial, onde o Paulo retransmite os seus conhecimentos para todos nós. Professor Paulo, muito obrigado por hoje. Vamos em frente, até amanhã. Obrigado, João. Vamos em frente. Um abraço.